É fevereiro e hoje nós continuamos nesse assunto que temos aí ao longo desses domingos aproveitados. O tema aqui, a série é "E eles estavam juntos". Nosso aproveitamento aqui desses domingos é olhar para Atos, perceber aquela igreja, a primeira igreja que surge imediatamente a partir da estadia de Jesus com os discípulos, aquela igreja que se forma de uma maneira intencional, natural da parte de Deus, e da qual os discípulos experimentam por meio da obediência a todas as instruções que Jesus deixou a eles. Eles ouviram Jesus por todos aqueles anos que eles estiveram com Jesus, não foram muitos, não é verdade? Mas ali depois da ressurreição de Jesus, Jesus passa mais um tempinho com eles, e eles prontos estão para viver ali os seus ministérios, o seu chamado e realizar aquilo que Jesus deixou para que eles realizassem. A gente passou já por 2 domingos nesse texto. O primeiro deles nós observamos um pouco aquilo que foi a sequência, o crescimento para esse momento que a gente percebe e vê aqui em Atos 2, 42 a 47, esse texto muito bonito, muito belo da palavra de Deus. Na semana passada nós olhamos um pouco para o presente desse momento, para aquele instante em que tudo aquilo estava acontecendo. E hoje a gente segue nele, hoje a gente vai pensar um pouco sobre as consequências, pensando naquilo que haveria de ser o futuro daquele momento que aconteceu ali, e algumas coisas que o próprio texto já sinaliza que dali estava acontecendo numa ideia de continuidade, não é? Numa ideia de avanço dentro daquilo que Deus estava permitindo a eles experimentarem. Então abra sua Bíblia ou celular comigo aí novamente, livro histórico de Atos, Espírito Santo por meio dos apóstolos, logo depois dos evangelhos, capítulo 2, nós vamos mais uma vez passar nesse texto e trazer salvas importantes para as nossas vidas nessa noite. Atos 2, 42 a 47, a leitura aqui é na NVI, e o título aqui do texto é A Comunhão dos Primeiros Cristãos. Texto que a gente tem se dedicado nesses últimos domingos, amém? Vamos ler juntos aqui mais uma vez aqui, para relembrar desse momento e aí trazer a ênfase dessa noite. Diz assim para a gente, vou começar novamente lá do 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Estes primeiros cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fechem os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de nesses dias olharmos para a Tua palavra, nesse texto aqui, tão rico, tão profundo, ó Pai, das Tuas Escrituras, para as nossas vidas. Para as nossas vidas, para a nossa igreja local, para a nossa comunidade. Aqui, Senhor Deus, nós somos, ó Pai, provocados diante dessa referência tão edificante de uma igreja que estava ali vivendo, Senhor Deus. O Espírito Santo que há pouco tempo estava ali numa livre, Senhor Deus, escala para todos ali presentes, Senhor Deus, para todos os convertidos, mas de uma forma já tão presente, tão atuante, manifestante aqui por meio de servos obedientes a Ti. E nós somos os que desse ano, dessa época, dessa geração, estamos aqui, Senhor Deus, buscando os aproveitamentos que o Senhor tem para o nosso tempo, para a nossa época, para a nossa geração.
Então continue a falar conosco nessa noite, nas ênfases que estão reservadas para esse tempo aqui, e que o Teu Espírito, Pai, fale a todos nós o que Ele tem a nos dizer à nossa igreja. O que Ele continue a falar, o que Ele tem a nos dizer em nível personalizado e pessoal também. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Relembrando, nós estamos aqui olhando esse texto, então, 2 dias já, hoje o terceiro, e hoje a gente vai começar a pensar o que vai surgir como uma consequência a partir de tudo isso que acontece aqui nesse momento. Como eu já disse nos outros domingos, pelo menos um deles, é natural que a gente tenha daqueles textos que são mais convidativos, aqueles textos que nos provocam mais na palavra de Deus, aqueles textos que a gente gosta mais. Eu não sei quantos de vocês, mas esses daqui é um dos textos que fala muito ao meu coração. Mostra muito aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, na vida coletiva, nessa vida do juntos, essa vida do ajuntamento. A gente sempre precisa lembrar que tudo isso não começou aqui nesses dias. Tudo isso começou, como nós já vimos, com Jesus e os discípulos. O que Jesus já começou a construir com os discípulos, em meio a todo o ministério que ele foi fazendo ali, foi vivendo, já tinha esse tom, já tinha essas características que a gente repara aqui, bem descritas aqui, nesses versículos que nós lemos. Mas aqui nós vemos a profusão disso em larga escala, porque aqui a promessa do Pai, o Espírito Santo veio sobre todo aquele que creu naquele momento, aquele que estava ali ligado a Deus por meio de Jesus, e a partir disso algo muito extraordinário começa a acontecer, e por isso aqui ele toma mais consistência, mais substância, porque é o passo depois de tudo aquilo que Jesus veio plantando, veio semeando naqueles dias do seu ministério, enquanto ele esteve aqui. Então, tudo isso daquilo que, como reino de Deus, Jesus veio trazer. E a gente tem muito a aproveitar, a construir e a reparar aqui. Hoje, então, nós olhamos para aquilo que começou a surtir daqui por diante, como o futuro desse momento aqui, em resultado daquilo que tudo esses discípulos estavam vivendo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é esse que o texto vai dizer para a gente, que em meio a todo o acontecer dessas coisas, versículo 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aqui é algo muito legal da gente reparar e ver nesse texto aqui, porque muitos sinais e maravilhas não é que eles começaram a acontecer, a realidade é que eles já estavam acontecendo. A gente deve se lembrar que todo esse momento aqui, ele é um passo depois de tudo aquilo que Jesus viveu no seu ministério. E o ministério de Jesus na terra foi muito marcado por sinais e maravilhas, coisas extraordinárias que Jesus produziu, realizou, manifestou em prol de pessoas que o buscavam, em prol de pessoas que estavam no seu caminho, em prol de tantos que estavam ali suplicando o seu favor. Não é verdade? Os evangelhos vão contar muitos desses sinais, mas o evangelho de João, na parte final dele, vai nos dizer que, na verdade, se fosse registrar-se tudo aquilo que Jesus tinha feito naquela sua temporada ali, do que o evangelho contempla, da sua obra, do seu ministério, da sua missão, antes da cruz do Calvário, não haveriam livros suficientes, porque Jesus abençoou muitas pessoas, Jesus contemplou muitas vidas. Então o que os apóstolos aqui estão experimentando não se trata de algo novo, mas é uma continuidade daquilo que Jesus já tinha realizado, já tinha experimentado a partir do seu ministério. Jesus começou algo e, de uma maneira eficaz, depois de serem resgatados e reconvocados, que nem a gente viu nos outros dias, os apóstolos conseguem sintonizar a frequência, a sintonia de Jesus, e eles então continuam o ministério que Jesus começou. E algo que eu quero chamar a atenção aqui é daquilo que Jesus anteriormente disse para eles que haveria de acontecer. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus disse que aqueles que houvessem de crer nele fariam das mesmas obras que ele fez. E na verdade, ainda fariam obras maiores.
Ou seja, Jesus anunciou de antemão que isso aconteceria. E aqui, em Atos 2, nós vamos ver a concretização disso acontecendo. Porque sinais e maravilhas estão acontecendo no meio de tanta gente aqui buscando o mesmo propósito, em comunhão, mantendo-se unidos, priorizando-se as coisas que eram prioridades do ponto de vista do reino, todos ali vivendo essa presença maravilhosa, manifestante e que eles buscavam e que eles queriam do Espírito Santo, e em meio a tudo isso, por consequência, sinais e maravilhas acontecem em meio à realidade daquela igreja. Isso aqui, irmãos, é algo muito poderoso, muito significativo para a gente ver, para a gente reparar. Algo que nós já estudamos aqui nessa nossa caminhada aqui com a igreja é se lembrar que o Novo Testamento vai chamar a igreja de Jesus como o corpo de Cristo. Não é? Efésios vai nos dizer isso. O corpo de Cristo em que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. A realidade bíblica que o Novo Testamento vai elaborar e foi deixado para nós é que Jesus foi assunto, ele subiu aos céus para estar ao lado de Deus, mas ele permanece na terra por meio da igreja, em que ele é o cabeça de um corpo vivo que é a igreja, formado por muitos membros que representam a sua permanência na terra, porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo que vem às nossas vidas quando nós aceitamos o senhorio e o ato de justificação de Jesus nas nossas vidas na cruz do Calvário. Então isso aqui é algo muito maravilhoso e não faz sentido a gente pensar sobre essa realidade de Jesus Cristo está na terra e sinais e maravilhas, coisas poderosas da parte de Deus não acontecerem. Porque afinal de contas representamos a presença de Jesus Cristo aqui. Não é? A ideia do corpo de Cristo que a Bíblia vai nos dizer não é ideia ligada a um membro, a cada um de nós, membros únicos do corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. O corpo ele é formado de muitos membros. É por isso que o Novo Testamento, em outros textos, vai elaborar essa ideia de que cada um tem uma função, cada um tem um papel, e juntos atuamos, e juntos servimos, juntos representamos a pessoa de Jesus enquanto igreja, enquanto comunidade local. E se Jesus, enquanto esteve na terra, manifestava, produzia, realizava feitos, sinais maravilhosos, coisas próprias do reino de Deus, é próprio que a igreja que fica e que permanece, que representa a sua presença, vai também manifestar desses sinais, é próprio disso. Mas tudo isso acontece em meio a uma igreja que está vivendo corretamente os propósitos e as prioridades corretas do reino de Deus. Eles viveram uma jornada apropriada. A semana passada nós vimos, eles estão vivendo em dependência de Deus, ou seja, em temor. Eles estão vivendo igreja do jeito certo. Nós ainda vamos ver isso com mais detalhe aqui nessa noite. Mas assim, eles estão vivendo tudo isso da parte correta da parte de Deus. E uma vez que eles estão vivendo isso, vai acontecer da parte de Deus aquilo que deve acontecer na igreja de Jesus. Não é? Porque representando o corpo de Cristo, representando Jesus na terra, essa igreja vai produzir das mesmas obras e obras ainda maiores. Jesus pré-anunciou e acontece aqui, segundo a gente vê no texto. Uma consequência natural e legítima das obras de Cristo. Se Cristo está presente em nós, se Ele se faz presente quando nos reunimos no nome dEle, quando representamos Ele na terra, Ele também nos capacitará a servi-lo e servirmos uns aos outros e servir ao nosso próximo, ao nosso mundo, com sinais próprios daquilo que Ele faria representando a Ele. Essa é a verdade. E vivendo como Ele viveu. Então isso é algo que vai fazer parte da igreja, daquela igreja, e o texto mostra isso para a gente. Enquanto eles estão vivendo tudo da forma certa, da forma correta, ligados uns aos outros, obedecendo a Jesus naquilo que Jesus inclusive orou para que eles vivessem assim dessa forma, por consequência, eles estão vivendo tudo isso. Uma outra consequência que nós vamos observar aqui nessa noite é que eles alcançaram a simpatia de todo o povo. Começou a acontecer muita coisa especial ali naqueles dias.
em termos de pessoas juntas, mas eles não estavam simplesmente juntos. Juntos que estavam, muita coisa abençoada começou a acontecer. Isso chama a atenção das pessoas. Isso chamou a atenção daquelas pessoas que estavam no entorno deles, porque era algo bonito de se ver. A gente deve se lembrar que algo daquilo que Jesus implantou para que eles vivessem, porque Jesus primeiramente viveu com aqueles discípulos enquanto ele estava no seu ministério aqui na terra. Mas depois isso vai avançar para a igreja também. Isso chama a atenção aqui das pessoas. E por mais, esse momento aqui ele é muito significativo nesse sentido, porque assim, quando Jesus provocou a reação de muitas pessoas que estavam no entorno de Jesus, em meio àqueles dias de Jesus. Muita gente questionando se ele era o Messias, se ele de fato era aquele que estava por vir, se ele era de fato aquele que estava prometido por Deus. Então muita divergência surgiu naqueles dias, mas a mensagem de Jesus sempre impactava a todos. Mas o que a gente vê acontecendo agora aqui nessa realidade do texto de Atos, é que assim, embora os apóstolos estivessem juntos, embora eles estivessem liderando a igreja nesse instante aqui, o brilho da situação e do momento diz respeito a esses muitos crentes juntos, que estão vivendo juntos, que estão experimentando tudo isso juntos. E isso chamou a atenção das pessoas daquele tempo em ficarem curiosas, de tentarem entender o que estava acontecendo ali. Ainda que muitos deles não estivessem sabendo de dentro, do ponto de vista de dentro, do que estava acontecendo ali, aquilo chamou a atenção deles. Aquilo provocou a eles, porque eles sabiam que estavam ali muita gente diferente, muita gente com muitas histórias diferentes, com pontos de vista divergentes, diferentes. Uns vieram dali, outros daqui, outros eram do lugar ali mais religioso, propriamente que era Jerusalém, outros vieram de outros lugares mais simples, mais humildes, mas independente do que estava acontecendo em termos de condições das pessoas ou circunstâncias, eles estavam vivendo algo muito único, muito particular ali. Isso começa a chamar a atenção daqueles que estão próximos a eles ali. E isso tem a ver com todas aquelas pessoas juntas que começam a chamar a atenção deles, começam a chamar a atenção, a causar simpatias de todos eles, não é? E tudo isso por quê, irmãos? Porque o homem, a gente deve se lembrar, Deus nos fez seres sociais. Deus nos fez para a gente conviver com pessoas. Deus nos fez pessoas que precisam de outras pessoas. Você já tem um bom tempo de igreja, talvez você vai se lembrar de uma música muito antiga em que a gente cantava assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não é? Essa é a realidade de dentro do reino de Deus. Mas na natureza a gente observa, quem gosta muito de animais, explora e conhece, não é? Há determinados animais que são, por característica própria, solitários. Eles vivem toda uma vida sozinhos. Mas existem outros que só vivem de bandos, não é verdade? Dentro dessa classificação, nós somos aqueles que somos seres que fomos criados para viver em sociedade. Mas por mais que a gente foi criado para viver isso, dá trabalho viver isso. Não é fácil viver isso. A gente quer estar junto, mas dá trabalho estar juntos. A gente sabe que é importante para a gente busca por isso, mas quando a gente vai viver isso, a gente se depara com os desafios de se viver isso. E daí, isso deixa-nos de alguma certa forma angustiados, porque a gente sabe que a gente precisa e quer por isso, mas como isso que a gente precisa e quer é tão dificultoso assim? Mas algo poderoso que acontece na esfera do reino de Deus é que quando a gente se submete por completo a Jesus e a gente vive o reino como a gente deve viver, com as prioridades certas e corretas, quando a gente tira o nosso ego, o nosso eu, o nosso próprio coração do centro da situação e a gente fala assim: eu vou servir a Jesus, eu vou fazer do jeito de Jesus. E quando a gente vai viver sem querer se impor ou querer que tudo se imponha conforme a nossa vontade, mas a gente cede ali aquilo que é comum ao governo de Jesus, ao governo do Espírito Santo sobre nós, a gente começa, apesar de todas as diferenças, apesar de todos os desafios, a gente consegue a viver algo muito poderoso que a gente contextualiza nisso que a gente chama de comunhão. E assim,
Existem muitos desafios, mas ainda assim a gente vive coisas muito especiais. E quando pessoas começam a ver que apesar de tantos desafios, a gente consegue superar esses desafios e consegue viver coisas tão profundas, tão tocantes, tão significantes, tão maravilhosas, isso começa a chamar a atenção das pessoas. Eles começam a se perguntar assim, como que eles conseguem? Como apesar de tantos níveis sociais, apesar de tantas diferenças, de tantas histórias, de tantos pontos de vista, de tantas preferências, de tantos gostos, de tantas distinções, como eles conseguem ainda se amar e gostarem de estarem tão juntos como esses aí gostam de estar de fato? É esse tipo de coisa que começa a acontecer com as pessoas desse tempo aqui. Que elas começam a perceber que as pessoas que ali chegam, elas vivem características muito boas desse viver em comunidade. Pessoas estão ali, elas são acolhidas. Pessoas estão ali, elas vivem a segurança de terem pessoas por perto para conferirem segurança a elas. Porque há muitas situações da vida em que a gente consegue tomar ações, cuidados, não é? Para estar bem, mas em outros momentos não. Mas quão coisa boa é quando a gente tem alguém por perto para nos ajudar em algo que a gente precisa, não é? E quando a gente olha para o lado e a gente sabe que a gente tem alguém ali que a gente diz assim, se eu precisar de algo, aquela pessoa está ali e eu sei que eu posso contar para ela. Isso dá ou não dá uma sensação de segurança, não é verdade? Sensação de ser cuidado, sensação de cuidar do outro e de ser cuidado pelo outro. Isso estava acontecendo naquela comunidade ali. Sensação de amparo, de companheirismo e sensação de que por mais que existissem tantas pessoas ali, todos estavam ali se importando, buscando e desejando por algo maior que eles mesmos, algo que tinha ali o propósito que Jesus tinha deixado para eles e era algo maravilhoso por se buscar e viver. Algo que valia a pena. Eles viviam ali também por meio dessa experiência, dessa busca, desse entrosamento, uma verdadeira ligação e sintonia com Deus. Eles tinham ali a sensação de pertencimento. E meus irmãos, não tem algo maior do que o homem busque, do que o homem goste, do que a sensação de pertencimento. Saber assim, eu tenho parte nesse lugar, eu tenho o meu espaço, aqui eu faço parte disso, eu fui incluso aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto de vir para cá, porque aqui é o meu lugar. É por isso que nós gostamos tanto de família, por exemplo. Às vezes alguns têm histórias mais tristes com relação às famílias, porque o mundo é como é, histórias tristes acontecem, nem sempre todos têm a oportunidade de viver a família como ela foi criada por Deus para ser vivida. Mas todos nós ansiamos por família, todos nós queremos um lugar para chamar de lar, um lugar para sermos amados, para amar e exercer amor e receber amor. Todos nós fomos criados para doar atenção, para se dedicar um ao outro e receber um abraço de atenções de outros que vivem conosco. Isso nos faz bem, isso nos faz felizes. Isso nos dá a sensação de que isso me contextualiza nesse mundo. Eu tenho uma identidade, eu sou filho daquele pai, daquela mãe, eu tenho esses irmãos, eu tenho essa história. Só que a realidade desse mundo nosso natural é que nem sempre isso, infelizmente, nem sempre isso acontece. Mas a realidade é que quando a igreja se propõe e se dedica em viver certamente como Jesus deixou para viver, a ideia de Deus é nos fazer família, ainda quando não se tem outra família. E esse pertencimento, esse cuidado, esse amor, essa dedicação, essa segurança, esse amparo possam acontecer por meio de outras pessoas às quais Deus os se uniu para que eles pudessem estar juntos. Isso começa a acontecer aqui. Certamente as pessoas daquele tempo ali, eles também tinham essas demandas, essas necessidades. E quando eles começam a ver tudo isso acontecer no meio desse povo, isso traz simpatia para eles. Eles percebem assim, tem muita coisa boa acontecendo ali. É certo que muitos, apesar disso tudo, não foram parar no meio desse povo todo, porque infelizmente é assim que é. Mas muita gente foi para lá porque falou assim, eu não quero ficar de fora disso não. Quer saber? Eu já tenho família, mas eu quero mais uma. Parece que ali a coisa é muito boa. Parece que ali o abraço é muito gostoso.
Parece que ali, naquela experiência que eles fazem ali de partir o pão ali, tem algo tão intimista, tão profundo, que os une, que os conecta ali. E certamente tantos ali foram em prol dessa experiência que eles viram acontecer sobre os outros que ali estavam. Terceiro aspecto que a gente observa aqui: o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Preste atenção nisso, o Senhor acrescentava aqueles cristãos, aqueles que iam sendo salvos. Salvos por quem? Salvos por Deus por meio de Jesus Cristo. A gente deve se lembrar que a obra da salvação é sempre algo de Deus, concedido por Ele na pessoa de Cristo. Foi Deus que preparou Jesus Cristo para que Jesus justificasse os nossos pecados e a gente fosse salvo. É uma obra de Deus por meio de Jesus Cristo. E quanto a esses que iam sendo salvos, Deus os acrescentava aqui a esse grupo de pessoas que estavam juntos. A gente vê crentes, uma igreja vivendo algo muito especial e legítimo, válido e verdadeiro. E a gente pode ver que algo também aprovado da parte de Deus, algo que era reconhecido da parte de Deus. Porque o Deus que salva é o Deus que cuida. E quando Deus salva e quer cuidar daqueles que estão sendo salvos, é como se Deus parasse para a terra e falasse assim: olha, houve uma obra, houve salvação àquele que foi alcançado. Agora ele precisa de um lugar para ser cuidado. É como se Deus parasse e dissesse assim: para onde eu vou mandá-lo? Aonde ele vai ser, ela vai ser cuidada. Aonde vão haver pessoas que estão experimentando aquilo que eu deixei como legado por meio do meu filho, para que eles me representem no cuidado que esses que estão sendo salvos possam receber. A gente deve visualizar essa imagem aqui acontecendo, porque é o Deus da salvação daqueles que estão sendo salvos, que antes fez uma obra de salvação naqueles que estão juntos aqui em Atos 2. É Ele que possibilitou essa comunhão profunda, esse propósito unido, esse caminhar conjunto. É tudo obra de Deus. Quando Deus salva pessoas, Ele quer que essas pessoas possam ter o devido suporte para que elas continuem. Porque isso a gente viu na semana passada. Não basta começar histórias, não basta ter começos. Nós precisamos continuar e seguir continuadamente, permanecer até o fim. Deus quer que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, é necessário que existam locais onde isso seja possível. E esse lugar, essa realidade se dá em meio à igreja. Essa foi a igreja que Jesus formulou. Jesus falou na mensagem da grande comissão, Mateus 28, ele falou assim: olha, vão e façam discípulos, não é? Ensinando-os, batizando-os, ou seja, caminhando com eles, dando suporte. Marcos 16:15 também falando sobre isso. Ou seja, façam discípulos de todas as nações, vão pelo mundo, preguem o evangelho e os ensinem-os pelos caminhos. Jesus está falando indiretamente dessa realidade da igreja, onde pessoas vão ser cuidadas. Quando Deus está salvando pessoas, a gente deve pensar que Ele está direcionando pessoas que foram salvas por meio da obra que Ele fez por meio do Filho dele, aos lugares onde essas pessoas poderão continuar a história de se firmarem como discípulos, crescerem na experiência de conhecer a Deus, de experimentarem aquilo que receberam da parte dele e aumentarem, propagarem, avançarem, não é? Um dos textos, uma situação que eu gosto muito no Evangelho, é quando Jesus é questionado porque ele está fazendo alguns milagres no sábado. Um milagre no sábado naquela situação, João 5. E a mensagem de Jesus para aqueles homens que estão ali colocando ele em questão a respeito disso é: olha, o meu pai trabalha até agora. E se meu pai trabalha até agora, eu estou junto, eu trabalho também. Então a ideia aqui contida é: Deus está trabalhando no mundo. Deus está realizando
possibilidades de pessoas então virem ao reino da luz por meio de Jesus Cristo. Pessoas que podem ser salvas, mas uma vez salvas, foi projeto de Deus a realidade da igreja, onde essas pessoas serão feitas discípulos, não por caminharem diretamente com Jesus Cristo, porque Jesus agora está ao lado de Deus o Pai, mas porque outros que aprenderam de Jesus podem transmitir a esses que chegaram agora cuidado, amor, discipulado, dedicação ao ensino que foi trazido, deixado por Jesus, e por meio de discípulos e discípulos de eras, épocas e gerações, chegar até esses que agora precisam de cuidado, não é? É Deus que, perfeito em sua obra, que não erra dessa obra perfeita da salvação, Deus não vai mandar aqueles que estão sendo salvos, que precisam de cuidados, no lugar errado. Então a gente vê que esses crentes estão vivendo algo tão bom que vem da parte de Deus, que além de eles experimentarem de Deus e em Deus o que estão experimentando, Deus olha e fala assim: é para lá que eu vou mandar gente que precisa ser cuidada, porque eles estão prontos para cuidar, porque eles querem cuidar de gente que está se achegando ao reino, porque eles estão querendo transmitir adiante o que eles receberam de mim. Eles não estão guardando para eles, mas eles estão interessados em expandir o reino. Eles vão representar aqui a obra que eu deixei a eles para serem feitas. E a gente vê que é por isso que, como o texto diz, é o Senhor que vai acrescentando a eles, dia após dia, diariamente, aqueles que eram sendo salvos. Porque afinal de contas, Deus queria que todas essas pessoas fossem cuidadas. Mas aplicando aqui então para nós, nessa noite, essas ideias que a gente viu aqui de uma maneira muito importante, irmãos. Nós vimos 3 pontos e eles trazem aplicações muito necessárias para a gente hoje. A gente viu aqui, pensou sobre maravilhas e sinais que aconteciam naquele tempo. E esse é um assunto que precisa muito da nossa atenção nesses nossos dias. Porque nós vivemos a mesma história da redenção que esses homens do passado viveram. Nós pertencemos à mesma igreja que tem como base a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos ligados ao mesmo Deus por meio da pessoa do mesmo Salvador. E é o mesmo Deus que realizou naquele tempo dessas obras, é o mesmo Deus que pode realizar nesse nosso tempo das mesmas coisas. E se Ele quiser realizar mais e mais essas coisas hoje, Ele vai realizar. O que pode conter a Deus? O que é que pode impedir a Deus, se Ele quiser fazer das obras que Ele tem a fazer? Muito pelo contrário, o que a gente vê a realidade da palavra de Deus é, na medida em que se busca a Deus e se conecta a Deus, e se projeta viver com Ele o que tem a se viver, todo mais virá por pura consequência. Isso deve estar muito bem claro para a gente. Se Ele quiser, Ele vai realizar todas as obras que Ele tem sim para realizar hoje nos nossos dias. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas muito importantes quando a gente para pensar nesse assunto aqui. A gente deve se lembrar que Ele vai realizar, porque até dessas obras que aconteciam, desses sinais e maravilhas, a gente deve pensar assim: Deus realizando desses sinais e maravilhas aqui nesse tempo, por meio dos apóstolos que eram os instrumentos, mas a obra em si era de Deus, por meio dos apóstolos, tudo isso era feito por Deus. E se Ele quiser fazer no nosso tempo, Ele vai fazer, nada o pode impedir. Mas quanto a nós, diante desse assunto que muitas vezes tumultua tanta gente, a gente precisa ter algumas consciências muito importantes. Primeiro, nós devemos tomar cuidado para não sermos aquelas pessoas que ficam procurando por sinais e maravilhas. Porque como isso acontece nos nossos dias? Aliás, como isso sempre acontece com o homem. Mateus 12 vai relatar que certos homens foram procurar Jesus em busca de sinais miraculosos. E a resposta que é dada ali por Jesus é: olha, vocês estão em busca de sinais, o único sinal que será dado a vocês que buscam exclusivamente por sinais é o sinal de Jonas. E Jesus ali fazendo um apontamento da obra da cruz do Calvário e da ressurreição que haveria de acontecer. Porque a nossa caminhada, meus irmãos, não deve ser uma caminhada que busque, que objetive querer ficar buscando apenas sinais e maravilhas.
Porque muitas vezes a gente vê acontecer disso no aspecto de pessoas que querem simplesmente ver milagres, querem ver coisas sobrenaturais acontecendo, mas não estão buscando das coisas legítimas, verdadeiras e profundas que se devem buscar em Deus. A nossa caminhada com Deus, ela deve ser marcada pelas coisas que são inegociáveis para Deus. Nossa caminhada com Deus, ela deve ser marcada pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é por meio da fé que a gente reconhece Jesus como Senhor do nosso coração, é por meio da fé que a gente se rende ao senhorio completo dele na nossa vida, e a gente vive toda a instância do agir poderoso de Deus na nossa vida se dá pela fé. Mas nós também temos que ter a nossa caminhada com Deus marcada por algo chamado obediência. Ah, pastor, ok, já sabemos, pula para outra, é simples assim. Não é tão simples assim, porque mesmo o conceito sendo tão conhecido, é dos maiores desafios ao homem viver uma vida de obediência. Talvez seja mais fácil obedecer em algumas questões, mas sempre aquelas que são mais difíceis, sempre aquelas que são mais dificultosas. E quando nós contextualizamos, chamamos de Jesus de Senhor, nós queremos dizer que o que está implícito aqui é a obediência total ao Senhor Jesus, aquilo que Ele nos deixou. Não é uma obediência por partes, não é uma obediência àquilo que parece fazer sentido, não é uma obediência àquilo que eu quero obedecer, porque afinal de contas parece ser legal mesmo obedecer nisso aí, em outras coisas eu faço vista grossa e eu negocio, eu deixo para lá. Não, mas a nossa caminhada com Deus deve ser, além de marcada pela fé, deve ser marcada pela obediência, porque o que Deus nos deixou para obedecer, está deixado para que a gente obedeça. E esse deve ser o propósito de vida meu e seu. Entender que na chamada obediência estão as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Naquilo que custa para a gente obedecer, quando a gente abre mão, quando a gente se dedica em obedecer naquilo que Deus nos chamou a obedecer, nós vamos colher o fruto daquela obediência que Deus deixou para que a gente experimente. Porque é ali que a gente vai demonstrar o nosso amor pleno, integral, por completo a Deus. Mas por mais simples que seja pensar e se lembrar da obediência, ela é tão desafiante para todos nós, o tempo todo. Porque, volto a dizer, às vezes é fácil enxergá-la em muitas áreas das nossas vidas. Mas nós somos chamados a viver santificação, nós somos chamados a viver a santidade no parâmetro da santidade de Deus. Nós somos chamados a viver a obediência integral, porque nós somos chamados a viver como Jesus viveu. E Jesus obedeceu em tudo. Jesus não negociou nenhuma obediência ao Pai. E por isso que Ele foi o Filho perfeito aceito por Deus. Cordeiro perfeito aceito por Deus, porque Ele foi pleno, perfeito em obediência. E nós somos chamados a viver conforme a imagem do Filho, a obedecer em tudo. À luz disso, nós temos que pensar como igreja, como individuais, a experiência da obediência, sim, completa, como a imagem de Jesus. E nossa caminhada também deve ser marcada pela piedade, pelo zelo, pela busca, pelo fervor, pela centralização de Cristo na nossa vida, por se render e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque se nós nos dedicarmos à fé, se nós nos dedicarmos à obediência, se a gente se lançar ao zelo, os sinais e maravilhas são consequências de Deus nas nossas vidas. Simples assim. Em muitos lugares dos quais Jesus transitou, o Evangelho ele menciona, não houveram feitos milagrosos e poderosos de Deus. Porque havia incredulidade, havia falta de fé, não havia o zelo, estavam só procurando por sinais. E Jesus falou: o quê? Vocês só querem sinais? Não, vocês não terão. Mas quando havia ali, nós já pensamos nisso nessa noite, não é? Quando havia quebrantamento de coração, um esvaziar-se, um se render por completo, um se lançar na graça, uma busca pela piedade, um crer por completo, um se lançar à fé, um caminho da obediência estabelecido em direção a Jesus, os feitos de Jesus poderosos vinham em favor das pessoas. Não muda para nós e para o nosso tempo. É por isso que nós precisamos parar para pensar e refletir nisso. Porque afinal de contas, a nossa vida deve ser marcada pelas coisas que são
prioridades inegociáveis para Deus: fé, obediência e a piedade, o zelo que vai nos levar à busca de viver em nossas vidas aquilo que Jesus viveu na sua vida e caminhada. E as demais coisas, elas são acrescentadas pela pessoa do próprio Deus. Uma outra coisa que também ainda desse assunto a gente ressalta é que há um grande risco e problema quanto às pessoas que só estão buscando sinais e maravilhas. Um grande risco. A própria palavra de Deus lá no Antigo Testamento vai dizer que Moisés, diante de Faraó, fez atos miraculosos comissionado por Deus. Mas os magos do Egito também fizeram, em resposta àqueles eventos. Não é? Lá vai dizer para a gente isso. Jesus, quando ele está pregando o sinal do final dos tempos, lá o sermão do final dos tempos, Mateus 24, Jesus vai dizer que no fim dos tempos haveriam de surgir falsos mestres e falsos cristos com sinais e maravilhas. E ainda aquilo não representava a plenitude da obra de Deus ali sendo realizada. Eu digo isso porque quantas pessoas no nosso tempo se encantam, buscam, se fascinam por isso, e não buscam a Deus por quem Ele é e naquilo que precisam viver com Ele, ao invés de buscar das coisas que são elementares, das quais nós experimentamos o amor para com Deus e para com o próximo, que tem a ver com a fé, que tem a ver com a obediência e o buscar dessas coisas. Tantos que ficam buscando puramente sinais, aquilo que de alguma certa forma desperta o meu interesse, mas não focam naquilo que é de fato prioridade para Deus. Nós devemos, como esses crentes aqui, focar naquilo que a gente tem que fazer. Eu lendo esse texto aqui, eu tenho convicção que esses homens aqui, eles não foram viver tudo isso pensando assim: vamos porque a gente quer ver milagres e sinais e maravilhas. Eles não foram intencionados nisso. Eles foram fazer o que Jesus deixou para que eles fizessem. Eles foram viver o que eles tinham a viver da parte de Jesus, deixado por Jesus, e por consequência disso as demais coisas aconteceram, porque quando nós nos lançamos a viver aquilo que Deus espera que a gente viva, Deus, por bondade, generosidade e graça, Ele vem e faz todas as demais coisas. Mas tantas vezes homens, pessoas, crentes estão vivendo medidas parciais, limitadas daquilo que se tem a viver com Deus, porque de alguma forma a sua medida de dedicação nas coisas que tem a ver com Deus, elas são parciais também, elas são limitadas. Você só busca por aquilo que tantas vezes tem a ver com algumas áreas da sua vida, mas você não está se lançando ao todo. Ou em outros momentos você, de alguma maneira, está buscando coisas que não devem ser o centro da sua atenção, quando na palavra de Deus a gente já tem aqui as bases do que deve ser o nosso foco de caminhada e vida. Partindo para uma outra aplicação, nós devemos pensar nessa noite aqui sobre como nós parecemos aos outros, aqueles que estão nos vendo. Eles estão vendo a simpatia daquilo que vivemos a partir daquilo que recebemos do reino de Deus? Do reino de Deus nós recebemos as melhores coisas. Do reino de Deus nós recebemos os ensinos das Escrituras. Do reino de Deus nós recebemos a igreja para conviver. Do reino de Deus, Deus usa pessoas para edificar as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de sermos bênção na vida das outras pessoas. Ferro afiando ferro, como o Provérbios vai nos dizer. Essa é a oportunidade do reino, não é? E tudo isso, o exercer dessa busca, vai surtir um determinado resultado. Como as pessoas veem aquilo que estamos vivendo? Será que talvez elas vão olhar e vão falar assim: olha, tal como existem algumas agremiações, existem times de futebol organizadamente, existem os crentes lá que de alguma forma se reúnem, eles promovem algumas coisas, é como se fosse um clube comunitário. Talvez um clube amigos de bairro, um pessoal que gosta de estar junto. Olha, eles têm uma agenda, eles têm um perfil, eles têm uma caracterização, eles estão fazendo algumas coisas juntos. Ou será que de alguma forma eles estão curiosos ao nos assistirem quando eles nos veem juntos? Que tipo de olhar a gente tem despertado a respeito daqueles que estão enxergando as nossas vidas, as nossas caminhadas? Num mundo que é carente de relacionamentos, de companheirismo, de pertencimento, num mundo carente de famílias e de efetivas famílias, num mundo que precisa de suporte mútuo, em que tantas pessoas não conseguem ter isso nas bases elementares sociais que elas estão situadas, eles estão vendo em nós aquilo que é atrativo no Evangelho? Porque dessas coisas que nós estamos refletindo aqui são particularidades do Evangelho. Deus nos criou para sermos seres sociais.
Deus nos criou para que a gente experimente relacionamentos. Deus nos criou para que a gente se edifique mutuamente. O Novo Testamento vai nos contextualizar e nos ensinar sobre isso. Deus nos colocou para que juntos a gente vá muito mais longe, aonde a gente não pode alcançar e viver, não é verdade? E tudo isso deve estar bem claro para a gente cantou aqui nessa noite, né? De mãos dadas, nós vamos alcançar muito mais, né? Do que aquilo que o homem não viu, porque o poder de Deus está sobre nós. Quando pessoas que não estão aqui no nosso meio, quer no contexto de uma igreja local, mas quer no entorno das nossas vidas, e verem que há algo que vai mais além do que qualquer outra reunião humana, isso será por si só um campo de raciocínio, de análise, de curiosidade na vida dessas pessoas. Isso é algo fomentador a respeito do Evangelho. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram para o reino de Deus porque a vida de alguém começou a chamar a atenção dela. Aquilo que aquela pessoa estava experimentando começou a despertar a sua atenção. Alguém começou a olhar para a vida de um outro alguém e falou assim: tem algo muito bom acontecendo ali. Num certo momento aquilo pareceu interessante, depois ficou um pouco mais interessante, depois aquilo galgou a uma condição da pessoa dizer assim: eu quero provar disso também, porque de alguma forma eu tenho a minha vida, eu tenho aqui minhas decisões, eu tenho meus passos, eu tenho meus momentos, mas parece que é muito bom estar ali. Vidas que atraem, vidas que transmitem simpatia, que convidam a simpatia daquilo que é a coisa boa que o Evangelho promove. Porque daquilo que esse mundo em si mesmo ele promove dele mesmo, tudo vai passar, tudo vai ficar. Quantos milionários, quantos bilionários, quantas pessoas com todo tipo de acesso aos recursos do nosso tempo, a gente já viu partir e partiram sem nada. Porque não pode se levar, porque é daqui e aqui vai ficar. Mas das coisas que nós conhecemos e recebemos do Evangelho, segundo o que Paulo vai nos falar, são bênçãos eternas que têm a ver com a eternidade, mas que começam a nos empolgar, nos entusiasmar daqui, quando a gente está ligado nisso de fato. E esse é o tipo de coisa que quando a gente vive isso na essência, profundamente, verdadeiramente, isso vai colocar pessoas para pensar quando elas olham para a gente. Isso quer queira no individual, daquilo que tem a ver com a nossa vida particular, quer a ver com aquilo que as pessoas possam ver quando a gente está junto. Sabe, pessoas olharem e falar assim: olha, tem tantas igrejas, tem tanta gente que se reúne em torno de algum propósito comum, mas aquele pessoal me chama a atenção. E quando a gente vai reparar aqui, eles não estavam chamando a atenção porque eles estavam num cultão vibrante, church, power, poderoso. Porque às vezes a gente acha que é disso, né? Quanto o nosso culto é convidativo. Era um modo de vida deles, irmãos. Era como eles estavam vivendo. Era como eles tratavam um ao outro. Era o quanto eles se importavam um pelo outro. Era o quanto eles verdadeiramente amavam uns aos outros. Sabe por quê? A gente fala muito a palavra amor. E até parece fácil. A gente banaliza, né? A gente fala que a gente ama o nosso pet, a gente ama a pessoa com quem a gente vai passar o resto dos nossos dias, a gente ama a pizza, a gente ama tanta coisa. Mas a medida do amor profundo que a Bíblia nos ensina é o amor que tem na pura essência a ver completamente com Deus. Esse amor que revoluciona e transforma pessoas. Porque primeiro transforma a mim em nível individual por dentro, e depois esse amor vai transbordar, vai vir para fora, vai revolucionar aqueles que estão no meu entorno. Vai mudar o jeito com o qual eu lido com as pessoas. Talvez você vai se lembrar assim, quando você era só alguém sem esse amor, você amava aqueles que te tratavam bem, amava muito bem, mas odiava aqueles que te odiavam, não é? Mas quando você começa a viver esse amor no pra valer, no nível intenso, profundo, o mais profundo da parte de Deus que nós devemos viver, à luz do exemplo de Jesus, você começa a amar aquele vizinho que desfaz de você. Mas você ainda o ama porque você percebe que ele é alguém amargurado, ele é alguém sem propósito, porque o amor ainda não chegou à vida dele. Quando você se lembra do que o amor fez na sua vida, você pensa assim: nossa, está faltando o amor dele. Como o amor foi profundo na minha vida. Ao invés de criticar, quer saber, eu vou orar.
Eu vou orar porque, olha, ele não sabe o que ele está perdendo. Se o amor chegar na vida dele, vai acontecer algo muito grande ali. Vai mudar a vida dele, porque deu um jeito até na minha vida, fez diferença na minha vida, como não vai transformar a vida dele? Mas tantas vezes nós não vivemos a medida grande de sermos atrativos para os perdidos, porque de alguma forma a gente não ama como a gente tem que amar. Porque aquilo que Jesus deixou-nos para viver e fazer não está efetivamente na integralidade acontecendo nas nossas vidas. E aí a gente só é gente como tantas outras pessoas o são. A gente está amando quem gosta da gente como todo mundo nesse mundo ama. Quem gosta de você e te ama é padrão. E quem não gosta de você é um desafeto. Acaba sendo assim. Mas não é disso que a Bíblia ensina e fala. A Bíblia ensina e fala que quando você ficar sabendo que alguém tem algum problema com você, alguém não gosta de você, ore por ele, procure ele, ame a ele, busque a ele, tente reconectar, tente refazer sua parte, seja um intercessor dele. Você tem alguém para orar por ele, você tem um nome, porque o amor não está presente na sua vida, mas o amor que você recebeu de Deus, de Deus, de quem um dia você foi inimigo, te faz amá-lo, te faz se importar com ele também. Quando as pessoas começam a perceber que você é dessa turma de Jesus aí, dessa turma que ama inimigo, eles começam a falar assim, esse cara é meio doidão, ou no começo eles te acham meio doido. Mas aí quando eles começam a perceber que essa loucura é instigante, eles começam a prestar atenção. Vai chegar uma hora, isso vai começar a mexer com ele. Vai começar a mexer com aquela pessoa que te observa. Vai começar a mexer com pessoas que estão observando o crente se relacionando e falar assim, nossa, eles têm tantos motivos para odiar como todos os homens, a maioria deles odeiam, mas eles estão vivendo algo revolucionário ali na vida deles. E aí a gente precisa pensar o quão atrativos nós somos. Quão atrativos como comunidade, como igreja nós somos. Quão atrativos nós somos para aqueles que estão lá no nosso dia a dia, onde a igreja local integral não pode estar lá, mas você está lá. Você é alguém que na sua vida, no seu dia a dia, no ônibus, no metrô, no Uber, não é? Na faculdade, no trabalho, você não está lá no momento de culto, de liturgia. Ali é o momento de você ser uma vida que demonstra os valores e os princípios que estão dentro de você. Que vida que você apresenta? É uma vida que gera atratividade, porque o evangelho pulsa ali dentro e transborda para fora? De alguma forma há espaço para isso ainda. Precisamos pensar, porque esses crentes aqui, eles geravam simpatia no povo, porque o povo falavam assim, tem alguma coisa ali, não é coisa de gente, é coisa de, sabe, a maioria das pessoas não vivem isso. O que está acontecendo isso? Isso atraía tanto a eles. Finalmente, a gente deve pensar sobre aqueles que Deus tem agregado ao nosso contexto. Isso aqui é uma leitura particular, uma leitura coletiva também para a gente. Porque, meus irmãos, a gente não deve se esquecer do seguinte: nessa nossa época, nesse nosso tempo, Deus está trabalhando. Deus está salvando pessoas, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E Deus não vai só salvá-los e deixar ao léu, Deus vai direcioná-los ao lugar de cuidado. A minha vida, a sua vida é um lugar de cuidado? É um lugar do qual Deus direcionará pessoas para que sejam cuidadas? Pessoas que precisam ser discipuladas? Pessoas que precisam de um bom conselho? Pessoas que precisam de oração? As nossas vidas, Deus lá, vamos trabalhar nessa hipótese, a gente sabe que não é assim. Deus vai lá de cima olhar e falar assim, deixa eu procurar, para onde eu vou mandar aquele na vida de quem eu estou trabalhando? Quem é que vai dar conta dele? Quem é que vai poder me representar? Quem é que vai cuidar dele? Deus vai mandar para mim? Deus vai mandar para você? Estamos prontos para recebê-lo? Sabe por quê, meus irmãos? A gente deve pensar sobre isso, porque se de alguma forma nós estamos aqui no reino de Deus, é porque um dia Deus usou pessoas para nos acolher. Pessoas quer por meio de uma liderança, pessoas quer por meio de um convívio direto, pessoas quer por meio de uma evangelização direta, pessoas que puderam dividir um dia a dia e foram influência.
Às vezes isso acontece no ambiente das nossas casas, dos nossos lares. Às vezes algum colega, algum amigo que você, no passado, alguém que se converteu primeiro e depois transmitiu a você o que revolucionou a vida dele. Mas é assim que é. Nós fomos dirigidos para lugares e contextos onde a gente pôde ser acolhido por Deus por meio de outras pessoas. Depois de tudo isso, depois de conhecer tudo isso, nós devemos ser casas de recuperação, casas de acolhimento de gente que precisa ser recebido por Deus através das nossas vidas. Mas para isso a gente precisa estar sintonizado com a fonte, igual nós cantamos aqui. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos estar com o coração cheios do Senhor para ter boas palavras do Senhor para ministrar sobre as pessoas. Nós devemos ter olhos atentos às necessidades das pessoas, igual aqueles crentes aqui tinham. Esses crentes se importavam. A gente precisa amar e se dedicar. E quando Deus nos vê como igreja, como famílias, como pessoas cheios de amor para receber e acolher pessoas, Deus vai mandar pessoas. Mas à luz desse texto aqui, a nossa reflexão da noite é pensar quem somos nós nessa história toda. Nós somos aqueles prontos para receber? E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente é tendenciado a pensar nas coisas mais revolucionárias, nas coisas maiores, na grande história. Não é. A gente só precisa estar pronto na onde Deus nos quiser usar. No nosso dia a dia tem pessoas que precisam tantas vezes de uma oração. Às vezes você vai poder ser influência na vida de uma pessoa começando orando por ela. Mas às vezes, para você orar e ser bênção na vida de uma pessoa, você precisa estar um pouco menos tão envolvido com essa vida daqui e ter os olhos espirituais do Senhor. Porque quando estivermos nessa sintonia do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai olhar para as pessoas, a gente vai perceber um semblante caído. A gente vai receber um pedido de oração, a gente vai orar de verdade. A gente vai querer conversar e entender o que está acontecendo com a vida das pessoas. A gente vai querer dividir com os outros aquilo que a gente recebeu de bom. Esses crentes aqui, eles viviam partindo pão. Vamos pensar que isso aqui tem a ver com o contexto da ceia do Senhor. Vamos pensar que isso aqui também tem a ver com a mesa que eles participavam fisicamente. Mas vamos pensar que isso aqui também tem um aspecto espiritual. Vamos pensar que a gente pode olhar no nosso dia a dia, enxergar os rostos e pensar assim: eu estou com um pão quentinho do céu que Deus me deu aqui, eu vou cortar um pedaço para alguém que vai se fartar dele também, porque Deus não colocou isso só para mim, Deus quer abençoar outras pessoas também, por meio dele também. Aquilo que Deus me deu visa me abençoar e alcançar outros também. Nós precisamos ter esses olhos de amor, precisamos amar como Jesus amou, sabe? Jesus estava ali, Jesus estava sedento, igual a música, né, que a gente cantou, o preâmbulo dela fala dessa situação. Jesus estava ali com sede, mas Jesus viu tantas coisas ali. Jesus viu uma mulher que precisava de uma revolução na vida dela, mas Jesus sabia de uma cidade que precisava ser alcançada, uma cidade que foi alcançada por uma mulher que foi antes alcançada por ele. E Jesus amou, e Jesus puxou conversa, e Jesus foi atrás, e Jesus se dedicou ali àquele momento. E para isso a gente tem que amar as pessoas, para isso a gente precisa entender que Deus nos faz casa de acolhimento. Isso tem tudo a ver com o nosso contexto de igreja local, a gente tem refletido nisso aqui em alguns momentos aqui, da importância da gente se cuidar, da gente se ajudar. A vida é cheia, a vida está cheia de coisa, e tem muita coisa que não tem o menor valor, essa é a verdade. Tem muita coisa no nosso dia a dia que é puro entulho. Faz a mínima diferença se sair. Muitas vezes a gente precisa reparar nas nossas vidas para tirar o entulho, para permitir a todos nós sermos os instrumentos de Deus, pelas pessoas, pelos casos, pelas realidades onde nós estamos. Sabe, tudo começa com você iniciando um dia e, como eu disse dias atrás aqui, começar um dia dizendo assim: Pai, eu tenho aqui o meu contexto, eu quero ser bênção onde o Senhor quer me usar. Eu nem sei direito como ser usado, me ajuda. Porque eu quero ser um instrumento do Senhor. Pai, olha, às vezes eu tenho andado tão pulsante com tantas coisas que às vezes eu não consigo reparar nas necessidades das pessoas. Pai, torne os meus olhos sensíveis a isso. Sabe, se chegar no seu ambiente de trabalho, ore pelo seu dia de trabalho. Ore pelos colegas de trabalho,
Ore pelos clientes que você vai atender ao longo do dia. Ore pelas pessoas com as quais você vai trocar alguma palavra. Eu vou falar, muitas vezes, para a gente ser bênção na vida de uma pessoa, a gente não precisa ser melhor amigo, mais íntimo dela. A gente só precisa estar interessado e deixarmos o Espírito Santo usar a nossa vida. Mas para isso a gente precisa estar com o olho atento. Para isso a gente precisa estar em oração. Porque não é uma obra sua, não é uma obra minha, é uma obra espiritual. Lembrem-se que nós estudamos na semana passada, esse pessoal aqui se dedicava à oração. E a oração deles não era só orar porque vamos falar com Deus. Era a oração que modificava o dia a dia deles, trazia resultado no dia a dia deles. Eu não tenho dúvida que nós estamos aqui cheios de pessoas que querem viver aqui a instrumentalidade de Deus sobre outras vidas. Muita gente que fala assim, eu quero ser assim também, Pai. Mas aí a gente precisa, à luz do exemplo deles, mudar tantas coisas nas nossas vidas. E precisamos também de Deus para isso. Por isso, sabe, orar, falar com Deus, dizer assim, Pai, eu estou indo na minha vida, como eu posso ser diferença onde eu estou? Que diferença eu tenho a ser? Me mostre o caminho. Eu vou me nutrir da palavra, eu vou viver uma vida de oração, eu vou falar o tempo todo com o Espírito Santo, mas Pai, o desejo do meu coração está aqui, faz-me um servo de valor nas Tuas mãos, Pai, leve-me àqueles que o Senhor está salvando, alcançando, leve-me àqueles onde o Senhor está trabalhando, para que eu ofereça as minhas mãos e eu ajude um pouquinho do que o Senhor está fazendo na vida deles também. Ou talvez você possa fazer uma outra oração e dizer assim, Pai, eu ainda não tenho conseguido viver essa profusão do amor de Jesus na minha vida. Pai, me ensine a amar como Jesus amou. Me ajude a crescer na experiência do amor, porque eu não posso amar como as pessoas amam de fora da igreja. Amar só quem me quer bem, falar muito bem, cuidar de quem cuida de mim simplesmente, se dedicar a quem se dedica a mim, e ter desafetos, e ter inimigos, e ter haters, e ter um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas a gente precisa dizer, Pai, transforma, muda, quebranta, muda o meu coração. Me ajude a amar desse jeito, me ajude a ser como Jesus. Me ajude a ter olhos de amor que alcance o perdido como Jesus tinha. Use-me para a Tua glória. Sabe, meus irmãos, muito começa, eu creio, nessa nossa oração de entrega, de dizer assim, né? Como nós cantamos, toma o meu coração, é toda a minha alma, faz-me viver só para Ti. Você cantou isso aqui hoje à noite, boa parte de vocês. Ore isso amanhã. Fale isso para Deus orando. Pai, toma o meu coração. Faz-me viver só para Ti. Pai, vou ser realista contigo. Seja sincero com Deus. Não adianta querer burlar Deus. Deus sabe de tudo. Diga assim para Deus. Pai, eu não sei nem por onde começar. Mas Pai, eu quero começar. Mostre o caminho. Mostre a direção do que o Senhor quer fazer. Leve-me àqueles que o Senhor quer atuar e operar. Faz-me um servo do Senhor. Pense nessas coisas, abaixe sua cabeça, reflita no seu coração. Esses irmãos aqui, eles foram muito abençoados por viverem coisas tão profundas. E eles viveram para eles e do que viveram, alcançaram tantos. Porque o reino de Deus é assim, o reino de Deus não é aquilo que a gente só vive para a gente. O reino de Deus não foi feito para a exclusividade de que para mim que fui alcançado e agora vou desfrutar disso até o final. Mas o reino é um lugar para o lugar daquele que ainda não está aqui. Isso envolve a nós. Isso nos envolve diretamente. A gente precisa viver o foco correto para viver as consequências que Deus tem para a gente. Como nós refletimos aqui, sabe? Viver o foco na fé, na obediência, na piedade. E deixa que o mais Deus vai fará. De um jeito comum, natural, simples ou extraordinário, como Ele quiser. Parte da nossa oração também é dizer, Pai, eu quero ser o bom perfume de Cristo, atrativo, sabe, aos perdidos, um perfume que canaliza para a glória de Deus, ou também vá na direção de ser juízo sobre aqueles que o repelem mesmo, não importa, mas eu quero ser o bom perfume de Cristo. Pai, me leve nesse caminho. E Pai, me ajude, Senhor Deus, a ser quem o Senhor quer que eu seja. Lugar de acolhimento, lugar que recebe aqueles nos quais o Senhor começou a Tua obra.
lugares, pessoas, contextos que recebem e continuam a boa obra que Deus realiza na vida dos homens. Reflita sobre tudo isso, vamos orar. Pai querido, aqui estamos tão agradecidos pela Tua palavra. Esse texto ele é tão maravilhoso, mas ele é tão desafiador, Pai. Tão desafiador porque a gente percebe, ó Pai, o quanto nós precisamos, Senhor Deus, amadurecer e crescer em tudo isso que a Tua palavra nos exibe como referência. Terceiro domingo já olhando isso, ó Pai, hoje provocados nessa direção desses aspectos aqui. Pai, eu não tenho dúvidas de que, assim como eu, Teus filhos aqui presentes querem ser e viver mais do que têm vivido com o Senhor e para o Senhor, para as suas próprias vidas, mas para a vida de outras pessoas também. Mas às vezes isso é tão desafiador, ó Pai, porque quando chega o dia a dia, quando chegam as muitas coisas, os tumultos, os muitos elementos, os muitos componentes, a gente se perde no caminho, a gente dá atenção, a gente dá foco para um monte de coisa que não precisa ter todo esse da nossa energia. E tantas vezes, ó Pai, a gente acaba ali focando naquilo que tem a ver com as nossas convocações, nossos compromissos, e a gente não tem feito as orações que a gente tem a fazer. A gente não tem buscado a totalidade do que temos a buscar. A gente ainda não tem amado como a gente tem que amar. A gente ainda não tem vivido o pleno propósito. E às vezes, ó Pai, nós somos esses que não conseguimos sermos mais usados, sermos mais instrumentos, ó Pai, porque a gente nem tão pronto assim a gente está. Porque de alguma forma a gente está tão ali voltado a alguns poucos elementos das nossas vidas e a gente não consegue se atentar a isso. Mas a luz, Pai, da Tua palavra que estudamos aqui hoje nessa noite, Pai, que pelo Teu Santo Espírito a gente consiga fazer as orações corretas, as orações de entrega, as orações de dizer, Pai, me leve a ser como Teu Filho foi aqui na terra. A oração de pedir, Pai, me ensina a mim, eu, meu nome, meu sobrenome, eu, Leandro, me ensina-me a amar como Jesus amou de verdade, por inteiro, a todos. O amor que será o canal pelo meio do qual eu poderei alcançar, ser um canal na vida de pessoas que eu encontrar pelo caminho, ou aqueles que o Senhor trouxer até mim, porque o Senhor quer que eu os cuide deles. Sabe, Senhor, Deus, ajude a gente a fazer essa oração de pedir, Pai, torne-me o bom perfume de Cristo, mostre-me quais ingredientes nessa alquimia da minha vida devem ser manipulados pelo Espírito Santo, editados para que eu viva inteiramente pelo Espírito, ao ponto de fluir desse perfume que anuncia a nova vida em Cristo, o que a nova vida produz na vida daquele que é nova criatura. Sabe, que transmite os valores do reino, aquilo que é atrativo a homens que estão nas trevas, homens que ao olhar, ao se deparar com uma luz tão forte nas nossas vidas, serão atraídos por elas, Pai. Ajude a gente a orar por isso, ajude a gente a buscar por isso, ajude a gente a se inspirar nesses crentes, ajude a gente a viver de uma forma quebrantada, com o coração contrito de verdade, que nem a gente já refletiu nessa noite também. Cantamos aqui, Pai, quebra o meu coração, Pai, transforma o nosso coração, faz-nos viver para a Tua glória e muda os nossos corações em tudo aquilo que eles precisam ser transformados. Faça-nos como Teu Filho Jesus, porque nós não queremos viver uma vida parcial, limitada, a gente quer ir além naquilo que a gente ainda não tem vivido. A gente quer ser bênção na vida das pessoas. A gente quer ter, Senhor Deus, a ousadia, a gente quer ter a disponibilidade, a gente quer estar pronto para orar por aqueles que precisarem de oração, e a gente quer orar com alegria, na instrumentalidade do Espírito Santo que atua sobre aqueles que estão com as mãos prontas para servir, onde quer que seja, independente de como quer que possa ser. Que a gente se conscientize dessas coisas para que a gente viva o reino, para que a gente seja igreja, quer ajuntados, quer no nosso individual, pessoal, do nosso dia a dia.
Mas precisamos ser igreja, precisamos, ó Pai, à luz desse exemplo aqui, viver igualmente também, para brilhar Tua luz, para alcançar pessoas, para receber Teus salvos, para atrair, para perfumar, Pai, para tanta coisa boa que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, para ser palco de sinais e maravilhas que o Senhor quer produzir em resposta à nossa fé, ao nosso zelo, à nossa obediência, para ser tudo isso. É assim que nós oramos, Pai. É assim que nós suplicamos, ó Pai, humildemente nessa noite, e assim fazemos. Em nome santo de Jesus. Amém.